Meu nome é Sheila, eu sou a monitora de sólidos nesse semestre e eu resolvi gravar esse vídeo para vocês com a resolução da primeira lista de exercícios. É uma lista simples, mas de qualquer forma eu achei melhor gravar esse vídeo para caso alguém tenha qualquer tipo de dúvida, conseguir sanar essas dúvidas nesse vídeo, tá? Aqui, a primeira questão, ela é uma questão mais para vocês terem noção de transformação de unidade mesmo, transformando miligramas em gramas, por exemplo, e também lidando com a questão de número de comprimidos. Então, se o comprimido analgésico ele tem 5 mg de bitartarato de hidrocodona e 500 mg de ácido acetilsalicílico, quantas gramas de cada ingrediente são necessários para preparar 1000 comprimidos? Então, aqui é uma conta bem simples, né? 5 mg vezes o número de comprimidos que vão ser utilizados. Então, 5.000 mg, que é igual a 5 gramas. E aqui no ácido acetilsalicílico também é a mesma coisa. Se são 500 mg e a gente precisa de 1000 comprimidos, quantos gramas são necessários para fazer esses 1000 comprimidos? Então, é 500 vezes 1000, que dá 500.000, que é igual a 500 gramas. Claro que com o tempo, assim, isso fica bem automático. Já sabe que 5.000 miligramas são 5 gramas. E aí não necessariamente precisa colocar isso na resolução de um exercício, por exemplo, né? Porque tudo isso vai ficando mais automático. Então, aqui. Um comprimido de antiácido, ele contém 80 miligramas de hidróxido de alumínio e 20 miligramas de trisilicato de magnésio. Quantos quilogramas de cada ingrediente são necessários para fabricar 250 frascos, cada um contendo 100 comprimidos? Então, aqui, como é que a gente vai fazer? Aqui é aquela clássica, né? A ordem dos fatores não altera o resultado. Então, independente de como vocês vão chegar nesse resultado, o importante é ter o resultado em quilogramas. Então, o que a gente vai fazer? A gente pode tanto já pegar esses 80 miligramas aqui e já transformar para quilos, por exemplo, para quem acha mais fácil, fazendo 80 dividido por 1000, que a gente já chega, deixa eu anotar aqui, ó, 80 miligramas, a gente chega em 0,08 gramas. Dividindo novamente por 1000, a gente chega no resultado em quilos. Ó, quilos. A gente já chega em quilos. Então, aqui só teria que multiplicar por 100, que é o número de comprimidos por frasco, e depois por 250.000, que é o número de frascos. Chegando, então, a esse resultado. Agora, se prefere fazer de outra forma, se tu prefere fazer tudo multiplicando direto o número de comprimidos em miligramas, ou, enfim, fazer em gramas e depois transformar para quilos, fica aí como cada um acha melhor, como cada um prefere, tá? Mas o importante é vocês chegarem no resultado em quilos, beleza? Então, a gente chegando nesse resultado de 2.000 quilos de hidróxido de alumínio e 500 quilos de trisilicato de magnésio, que é o mesmo raciocínio, tá? Pro cálculo, beleza? Deixa eu fechar aqui. Essa questão, aí a gente já começa na parte de diluição ou concentração do IFA. Então, para uma proporção, os pós contendo hidrocortisona, eu vou fazer a resolução junto com vocês para ficar mais visual. Então, a gente tem hidrocortisona a 5%, tá? E a gente tem também hidrocortisona a 1%. Quanto que a gente tem que misturar dos dois para chegar em um pó que tem a concentração de 2,5%? Então, agora é aquilo de, para subtrair em X.
e sempre em módulo. Então, vai ser 2,5 menos 1, que a gente tá vindo daqui pra cá, correto? Agora, 5 menos 5,5. 5 menos 2,5, tá? Sempre em módulo. Então, a gente tá vindo aqui, ó, pra cá, beleza? Só que, quando a gente tá falando das partes da concentração que a gente vai usar de cada um, a gente sempre olha em linha, tá bom? Assim. Então, aqui dá 1,5 e aqui dá 2,5. Isso daqui a gente tá falando em partes, tá? Então, a gente tem 1,5 partes de hidrocortisona 5%. E a gente tem 2,5 partes de hidrocortisona 1%, para chegar em 2,5%. Então, aqui a conta é bem simples. A única questão é que pode dar uma confusão aí de não saber onde é em linha, onde é em X, mas é isso. A subtração é sempre em X, enquanto o resultado das partes de cada um é em linha, onde o de cima corresponde ao de cima e o de baixo corresponde ao de baixo. Não se perdendo nisso, é sucesso. Então, somando o número de partes, 2,5 mais 1,5, a gente tem um total de 4 partes. Esse é o total de partes que a gente precisa para fazer essa mistura. Então, vamos para o restante da questão. A questão está pedindo para produzir 250 quilos do pó 250, a 2,5% de hidrocortisona. E está perguntando quantos quilos de cada uma das misturas a gente precisa. Então, aqui também fica a critério de cada um como acha melhor chegar no resultado. Mas a regra de 3 ela é mais intuitiva, né? Então, logo, se a gente precisa de 500 quilos ao total e o total são 4 partes, a gente coloca aqui 500 quilos são 4 partes. E esse 4 ficou feio, né? 1,5 partes da hidrocortisona 5% é igual a X. Vamos ver quanto que dá. 1,5 vezes 500 dividido por 4. Dá 187,5 quilos de hidrocortisona. Dei uma bugada mentalmente. De hidrocortisona 5%. Certo? Aí aqui também tu pode fazer outra regra de 3. Ou simplesmente subtrair, né? Porque a gente já sabe a parte. A gente já sabe uma parte, a gente sabe o total. Então, pode só subtrair. A gente vai chegar no peso em quilos do restante. Que é hidrocortisona 1%. Então, vamos só recapitular aqui, para ver se ficou bem claro. A gente pega, coloca em linha, sempre assim, tá? A questão vai dar o que tu precisa, né? Duas coisas sempre. O IFA, o diluente, ou 2 fármacos em concentrações diferentes, tá? Então, hidrocortisona 1% e a 1%. Sempre já vai montando. Coloca aqui a linha, coloca o alvo no meio, subtrai em X, as partes sempre na linha correspondente, correto? O total de partes depende de cada questão, mas eu sempre gosto de definir, para ficar bem claro. E aí, aqui, como tu vai resolver esse cálculo aqui, vai de cada pessoa, mas regra de 3 é sempre mais intuitivo, tá? Agora, indo para a questão número 4. Em que proporção a mistura contendo, ó, já vamos montar, óxido de zinco
a 20%. Deve ser misturada com o adjuvante, o diluente. Vamos lá, diluente. Para produzir uma mistura de 3% de óxido de zinco. Então, vamos lá. Sempre subtraindo em X. Então, aqui é 0, né? Porque o diluente ele não conta nada de princípio ativo. Então, vai ficar, deixa eu mudar a cor. 3 menos 0 fica igual a 3. 20 menos 3 fica igual a 17 partes. Então, a gente precisa de 3 partes de óxido de zinco e 17 partes de diluente para chegar nesse resultado, certo? São 17 partes de diluente, 3 partes de óxido de zinco. Então, também a gente vai fazer, claro, a mesma regra de 3 para chegar no resultado. Só que essa aqui é um pouco diferente, porque ele está pedindo quantos quilogramas, né? É importante sempre ver a unidade, de diluente devem ser adicionados em 1,5 kg de óxido de zinco 20%. Ou seja, a gente já sabe que a gente tem 1,5 kg de óxido de zinco. Então, essas 3 partes é igual a 1,5 kg, certo? Então, vamos lá. A gente vai usar isso como uma regra de 3. 1,5 kg é igual a 3 partes. E 17 partes, que é no caso o quanto que a gente vai usar de diluente, é igual a X. Vamos lá. A gente precisa de 8,5 quilos de diluente. Minha letra tá bem bonita. Entenderam? A lógica é sempre essa. Primeiro, faz aqui o cálculo das partes necessárias de cada um dos componentes. E aí, depois, tu vai aplicar o que a questão tá pedindo, né? Quantos quilos tem de cada um, quantos quilos é o total, quantas partes, quantos quilos de cada componente tu vai precisar para produzir X quilos. Né? Então, aqui é treinar. Na prova, sempre cai muito parecido com a lista de exercícios, não vai cair muito diferente disso, tá? E o importante é ir treinando, tá bom? Agora nós vamos para a última questão, que tem o fator de equivalência, né? Então, a gente tem... Opa! Sumiu! Eu tinha colocado aqui a imagem e sumiu, gente. Mas vocês acompanhem comigo aí na lista, tá? A gente recebeu a prescrição na nossa farmácia de manipulação. A gente recebeu prescrição de fluoxetina 20 mg, tá? 20 cápsulas também, beleza? Mas a gente só tem disponível na farmácia o cloridrato de fluoxetina, que é diferente da base. Então, para isso, a gente precisa do peso molecular. O peso molecular não tá ali na questão, mas se for necessário em uma prova, por exemplo, com certeza vai ser disponibilizado o valor para vocês. Então, para fazer o fator de equivalência, que inclusive tem um documento do Conselho Federal de Farmácias no Drive, falando sobre fatores de equivalência, tá? Ali é um pouco mais detalhado e complexo, porque afinal é do Conselho, tem vários exemplos, vale a pena dar uma olhada. Aqui é bem simplesinho, a gente vai pegar o sal, dividir pela base, e a gente vai ter o fator de equivalência. A gente vai multiplicar esse fator de equivalência pelo total de miligramas necessários para um comprimido, né? Que no caso, em vez de ser 20 miligramas, vai ser 22,36 miligramas, porque o fator de equivalência é 1, e daí aqui também o resultado ele vai variar de acordo com o número de casa que tu usa depois da vírgula, né? Mas a diferença é muito pequena, não se apeguem muito a isso, tá?
Então, aqui, esses 22,36 miligramas é o necessário para fazer um comprimido, tá? Meu Deus, esse um ficou muito feio. Um comprimido, tá? Mas a gente precisa de 20 comprimidos. Então, a gente vai pegar esse valor, essa quantidade de miligramas para fazer um comprimido, e a gente vai multiplicar por 20, que vai dar o total de miligramas necessários para a gente ir lá conseguir manipular o medicamento do paciente de forma correta, ok? Espero que esteja claro, assim, a resolução. A minha letra não... A minha letra ficou cada vez pior no decorrer da graduação, assim, eu entrei com uma letra bonitinha, eu fui ficando... Ai, foi ficando tenebrosa, peço desculpa pela minha letra, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me chamar no privado, podem mandar mensagem ali no grupo. Vão ter muitas outras listas de exercício, tem todo o controle de qualidade ainda pela frente, mas o importante é vocês conseguirem entender o princípio, conseguirem se virar assim desde o início, para que depois não fique difícil, beleza? Então é isso.